E antes de começar o debate político, eu vou pedir para a produção colocar aqui o QR Code, que é para você ficar por dentro de todas as notícias e os bastidores aqui do A Tarde na Onda. Se você ainda não segue, então tá esperando o quê? Pega logo o seu celular, aponta a câmera do seu celular para o QR Code e já está seguindo aí todas as nossas redes sociais. E aproveita e segue lá também o meu Instagram, @LilianeAraújoOficial, que eu também compartilho tudo sobre o A Tarde na Onda. Agora sim a gente vai iniciar o nosso debate político. E hoje eu vou receber aqui no estúdio o advogado Maicon Monteiro. Boa tarde, doutor Maicon, seja bem-vindo. Olá, Liane, boa tarde a todos. É sempre um prazer aqui estar de volta no A Tarde na Onda, trazendo essa onda de conhecimento para todos vocês. E eu também vou convidar o advogado Marcelo Sodré, que está estreando hoje conosco no debate. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Liliane. Fico muito feliz em poder participar, colaborando, contribuindo aí com a audiência do Onda Digital, do jornal. E eu também vou convidar para se juntar conosco o advogado Anderson Fonseca. Boa tarde, doutor Anderson. Seja bem-vindo. Boa tarde, Liliane. Boa tarde, meus amigos. Gostei aí do Onda de Conhecimento. É isso mesmo, Onda de Conhecimento para essa audiência mais do que qualificada. Vamos em frente que os assuntos hoje estão quentes. Julgamento de Bolsonaro, Zanin, dentre outras coisas. Vamos lá. Hoje a gente tem muito assunto mesmo. E muita coisa ainda acontecendo, né? A gente começa o debate falando da agenda do presidente Lula em Roma. Ele disse que vai buscar a aproximação do Brasil com a Itália ao longo do próximo ano, quando os dois países vão assumir as presidências rotativas do G20 e do G7. O G20 reúne 19 das maiores economias do planeta e a União Europeia, enquanto o G7 é um grupo de países altamente desenvolvidos. Essa declaração de Lula ocorreu após a reunião do presidente com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Lula também se reuniu com o prefeito de Roma e destacou que a viagem à Itália significou a retomada do protagonismo do país nas discussões globais sobre meio ambiente. Mas antes das considerações de vocês, a gente vai assistir um trecho sobre as falas do presidente Lula. Mas encontrei com a secretária-geral do Partido Democrático Italiano, encontrei com o meu amigo Massimo D'Alema, depois fui conversar com o presidente Mattarella, depois tive uma belíssima conversa com Sua Santidade, o Papa Francisco. Depois tivemos uma outra conversa com o Bispo Edgar Penha Parra, que é da Secretaria do Estado do Vaticano. Depois tivemos uma conversa com a primeira-ministra, uma boa conversa sobre o futuro das nossas relações. Vocês sabem que nós temos uma relação comercial de um fluxo de 10 bilhões e meio de euros no ano de 2022, e pelo tamanho da economia italiana, pelo tamanho da população italiana, pelo tamanho da economia brasileira e pelo tamanho da população brasileira, a gente pode ter um fluxo comercial muito maior do que apenas 10 bilhões e meio. Por isso é importante essa aproximação e essa conversação que nós fizemos hoje. E por último, eu terminei a minha agenda aqui na Itália visitando um amigo prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, companheiro que já foi ministro da Fazenda, companheiro que foi ao Brasil me visitar quando eu estava detido na Polícia Federal. Foi uma visita mais sentimental, mais de solidariedade, de agradecimento a esse companheiro, uma visita de gratidão. E eu saio daqui convencido que nós vamos nos encontrar no G7, porque a Geórgia vai ser a presidente do G7 no próximo ano, o Brasil vai ser o presidente do G20 no próximo ano, então nós vamos ter muitas possibilidades de nos encontrarmos e de tentar aperfeiçoar não apenas a relação Itália-Brasil, Brasil-Itália, mas tentar estabelecer uma relação mais moderna, mais civilizada entre a União Europeia e a América Latina. Só para contextualizar aqui os nossos convidados, nesse primeiro bloco, cada um de vocês
terão 3 minutos para as considerações de vocês sobre a agenda presidencial. Quando faltar 2 minutos e 30, a nossa produção vai avisar para vocês já concluírem, né, o pensamento de vocês. E eu começo perguntando ao doutor Maio. O presidente Lula está tentando recolocar o Brasil no centro das discussões da Europa, principalmente no que diz respeito ao meio ambiente. Todas as agendas dele sempre se voltavam para essa pauta, além de outros assuntos, como acordos bilaterais e parcerias. Qual é a sua avaliação a respeito disso, especificamente relacionada a essa última agenda? Olha só, o que acontece? Cada governo ele tem um estilo de liderança e assim por diante. Do presidente Lula, ele é bem populista e ele sabe, uma coisa que ele sabe fazer é justamente isso, ligar alguns pontos e fazer estratégias para mostrar que ele está fazendo algo, está mostrando serviço. Então, quando ele começa a fazer essas movimentações, ele está visando alguma outra coisa que talvez não consigamos ver nesse primeiro momento. Ele está mexendo as peças do tabuleiro e tentando colocar o Brasil como um real player, como um jogador em potencial. Até porque vai assumir um cargo importante e, assim, ele se aproximando desses outros países, ele tem uma série de coisas, concessões que é possível fazer. Eu acho interessante essas movimentações, mas eu gostaria de ver algo concreto. Porque não adianta só fazer o movimento e dizer que está trabalhando sem ter algum acordo plausível. E agora é o momento dele e realmente trazer essa movimentação e esse aquecimento para a economia. Seria muito importante ele conseguir fazer alguns acordos, inclusive trazendo ou voltado para o Mercosul. O presidente Lula também, nessa viagem, ele falou das impressões que teve ao se encontrar com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Lula disse que ideologias políticas nesse momento não são importantes, mas sim defender os interesses do Brasil. Vamos assistir esse trecho? O CEF, em 2015, A mim não importa o posicionamento político dela. O que importa é que ela é chefe de Estado da Itália, defende os interesses do povo italiano. Eu sou chefe de Estado brasileiro, defendo os interesses do Brasil e eu venho aqui para que a gente possa discutir, sabe, o que é importante fazer para que os dois países possam ganhar. A gente pode construir parceria na área, sabe, empresarial. Nós temos mais de 1.400 empresas italianas no Brasil. Nós temos muitas empresas brasileiras na Itália. A gente pode construir parceria científica e tecnológica. As nossas universidades podem fazer parceria. A gente pode construir um sem número de atividades, de coisas juntos. E é assim que a gente conversa. Em nenhum país do mundo que eu visito, eu me preocupo com o pensamento ideológico do presidente. Eu, enquanto chefe de Estado, estou conversando com outro chefe de Estado e é isso que eu levo em conta. Porque ele foi eleito pelo seu povo e eu fui eleito pelo meu povo. Tá? Quando eu tenho que escolher amizade pessoal, aí sim eu posso escolher alguém que eu gosto ideologicamente, tomar um vinho com alguém que eu gosto politicamente, jantar com alguém que eu gosto politicamente. Mas quando se trata de chefe de Estado, não existe nenhuma possibilidade de ter veto ideológico a qualquer pessoa. Eu, sinceramente, fiquei bem impressionado com a Giorgia, uma jovem, digo jovem porque ela é muito jovem ainda, sabe, a primeira mulher, primeira-ministra da Itália, já é uma novidade extraordinária no meio de tanto homem. Doutor Marcelo Sodré, que avaliação você faz a respeito dessa fala de Lula e do encontro bilateral que ele teve com a primeira-ministra italiana? Bem, Liliane, primeiramente eu quero cumprimentar os meus colegas advogados que dividem a mesa junto comigo. O presidente Lula, ele tem viajado ao mundo para dizer ao mundo que sim, agora temos um presidente que este é democrático, como se o presidente anterior não tivesse a oportunidade. Tivemos uma pandemia muito severa, onde impôs restrições à questão das viagens internacionais, e o Lula, de certa forma, muito habilidoso politicamente, ele tem viajado, tem visitado os chefes de Estado, e no caso, chefes de governo, para poder
diante dessa bandeira, né, dos acordos econômicos e também acordos de outras naturezas, acordos de cooperação, dizer que o Brasil sim tem disposição em celebrar tais acordos. A Giorgia Meloni, ela é considerada uma chefe de governo de extrema direita. É a primeira vez que a Itália ela é comandada por um político que seja da direita, da extrema direita. Então, por isso a fala do presidente Lula, onde ele diz que não liga para o espectro político da chefe de governo, da primeira-ministra italiana, e sim, ele se coloca na posição de chefe de Estado. O Lula, de alguma forma, ele fala muito para sua torcida, para os seus, até porque o Brasil ele já é um grande parceiro comercial da Itália. Eu fiz uma pesquisa bem sumária e descobri que a Itália, da União Europeia, é o terceiro país parceiro comercial que faz diversos negócios, operações comerciais com o Brasil, desde commodities a café, soja e por aí vai. Então, o Brasil, de modo geral, ele já é um importante parceiro comercial da Itália. E no período da pandemia, o governo anterior, o presidente, não pôde, em razão de questões da pandemia, estreitar mais esses laços. Mas eu lembro que lá em 2019, o governo brasileiro, da ocasião, num gesto de cooperação com o governo italiano, permitiu a extradição do condenado italiano Cesare Battisti. Então, quando o Lula diz, eu quero aqui estreitar os laços, estreitar as relações, eu acredito que há um pouco de preciosismo da parte do presidente, porque já há essa cooperação, já há todas essas tratativas comerciais, já há esse envolvimento. Por outro lado, é sempre importante que a República Brasileira, na figura do seu presidente, possa estar sempre se comunicando com o povo italiano, dizendo que sim, nós somos uma nação amiga, nós somos uma nação que trata com os italianos como irmãos, né? Uma fala importante, o Lula, ele, acredito que será pauta mais adiante, sobre a questão do acordo internacional entre o Mercosul e a União Europeia. Essa questão é uma questão importante e que é um grande trabalho para que o Lula possa se debruçar e dar uma resposta à altura do que é o Mercosul e mais a República do Brasil em relação à União Europeia. Essa é a minha fala, Liliane. Obrigada, doutor Marcelo. E ainda sobre meio ambiente, o presidente Lula falou que é inaceitável a proposta da União Europeia no acordo de livre comércio com o Mercosul, de estabelecer punição para quem descumprir os termos do Acordo de Paris. Lula desembarcou hoje na França e pretende conversar com o presidente Emmanuel Macron sobre a possibilidade de um acordo que melhore a situação da União Europeia e da América do Sul. Vamos assistir mais um trecho dessa coletiva do Lula? Que tem uma proposta de acordo. Essa proposta de acordo não está em conformidade com aquilo que é o sonho de países da América Latina, como o Brasil, que quer ter o direito de recuperar a sua capacidade de industrialização. O Brasil já teve um PIB industrial de 30%. Hoje o nosso PIB é apenas 10%, significa que o Brasil se desindustrializou e nós vamos voltar à industrialização. A carta adicional que a União Europeia mandou para o Mercosul é inaceitável. É inaceitável porque eles colocam punição a qualquer país que não cumpriu o Acordo de Paris, ou seja, nem eles cumpriram o Acordo de Paris. Ou seja, os países ricos não cumpriram o Acordo de Paris, não cumpriram o Protocolo de Kyoto, não cumpriram a decisão de Copenhague. Então, é preciso que a gente tenha um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de humildade. Nós estamos preparando a nossa resposta para a União Europeia e vamos ver se a gente se coloca de acordo para fazermos, um acordo que favoreça os dois países, os dois continentes. Um jogo de ganha-ganha e não um jogo de ganha-perde ou de perde-perde.
Doutor Anderson, esse Acordo de Paris foi aprovado em 2019, após 20 anos de negociações e envolve 31 países. Você acredita que o presidente Lula deve enfrentar resistência para ratificar os acordos assinados e abrandar as punições no caso de descumprimento das regras ambientais? Meus amigos, mais uma vez, boa tarde. Realmente, o presidente Lula ele tem uma retórica que já não é de hoje, falando a respeito dessa questão de nós e eles, no caso aqui nós da América Latina e eles da Europa, no que pertine a questão de cumprimento e descumprimento de acordos, e, nesse caso específico, a questão de desenvolvimento e industrialização. Alguns pontos a gente tem que colocar aqui nessa situação. O primeiro deles, que esses tratados internacionais e convenções que são assinados, aliás, nenhum tratado internacional ou convenção que é assinado é feito de maneira coercitiva. O Estado entra volitivamente, ou seja, pela sua própria vontade. E quando faz isso, por uma questão de princípios de direito internacional, ele já está dando ali uma sinalização de boa-fé que ele vai cumprir com esses acordos, inclusive no que diz respeito às questões de penalidade. Se eventualmente qualquer um dos membros ou que faz parte desse acordo bilateral ou multilateral descumprir, a comunidade internacional tem como, quando nada, exigir, por uma questão de costume internacional, que aquilo ali seja retomado. De outro lado, o Brasil faz parte de uma organização voltada para a questão do comércio, a OMC, e a OMC já tem regras próprias e princípios que dizem respeito exatamente a esta preocupação do presidente, essa situação de que, se não for cumprida uma parte, a outra acha-se no direito, por exemplo, de suspender as suas obrigações enquanto aquela parte faltosa não retomar aí com as suas atividades. Então, essas circunstâncias que ele está mencionando, em grande parte, já estão previstas no cenário internacional, já são previstas pelo direito internacional e também, em grande parte, o Brasil já faz parte desses acordos e desses tratados. A grande questão é, a União Europeia está condicionando, em grande parte, aí, o envio de verba ou a manutenção da verba que está sendo prometida com o alcance de alguns níveis, né, com a questão de patamares aí que devem ser observados, com a situação aí de fiscalização, com atingir algumas metas. E aí fica um pouquinho complicado, porque o presidente Lula colocou metas um pouco ousadas, como já mencionamos aqui, né? Zerar o desmatamento no Brasil inteiro até 2030. De novo, essa é uma meta que, apesar que todos nós estamos querendo isso, mas convenhamos, bastante ousado para conseguir isso em 7 anos. E aí chega 2030, não consegue zerar, vem a União Europeia e diz, então eu vou suspender o envio de verba enquanto você não alcançar esse nível. O que o Brasil vai poder fazer? Vai dizer o quê? Se foi ele mesmo quem se comprometeu. E aí agora já vem todo um discurso de vamos flexibilizar, não é bem assim, a gente tem que fazer um negócio que seja bom para todos. Bom, a mencionou também, tanto no nível pessoal quanto internacional, o acordado não sai caro. Nós temos o Itamaraty mais do que preparado nessas questões, eu tenho certeza que eles vão colocar aí questões que são bastante pertinentes, não somente para a comunidade internacional, mas verificando os nossos interesses, para que a gente possa ter aí um meio termo que venha a atender o desenvolvimento, a preservação do meio ambiente e a questão aí da economia. Bem a propósito, o Brasil aí, como bem disse o presidente Lula, já está passando por um processo de desindustrialização. Isso é verdade, não somente nós aqui, né? Estamos tentando cada vez mais ter um leading case aqui no comércio agrícola e também nas questões relativas aí a produtos, vamos dizer assim, in natura. A gente tem que aproveitar aí que nós temos um país extenso, abençoado por natureza, que podemos ter esse tipo de commodity. E aí é pensar agora que tipo de economia nós queremos para poder entrar nessa seara internacional, para poder fazer acordos que sejam bons para todos. Como eu já falei aqui, o presidente Lula já está na França e vai participar da cúpula para um novo pacto financeiro global que reúne chefes de Estado de todo o mundo. Ele se reuniu hoje cedo com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Essa cúpula vai discutir o sistema financeiro internacional e a redução das desigualdades sociais. Nessas impressões agora, eu gostaria que vocês comentassem, né, em torno de 1 minuto e 30, né? E eu já começo pelo doutor Marcelo Sodré, na sequência doutor Anderson Fonseca e, por último, doutor Maico. Então, esse encontro do presidente Lula com o presidente da África do Sul é um encontro importante. A África do Sul, ela faz parte desse bloco econômico chamado BRICS, onde o Brasil
também é signatário, e desse encontro é possível que haja tratativas acerca de possibilidades de operações comerciais entre ambos os países. Não vamos esquecer que a África do Sul, no contexto do continente africano, é um dos principais países, né, da chamada África subsaariana. Então, é importante que o presidente tenha essa aproximação junto à África do Sul para que possamos colher frutos comerciais dessa parceria. O BRICS, né, que é um bloco econômico formado também pela Rússia e pela China, é questionável a influência do BRICS aqui no Brasil e a questão de como o brasileiro se beneficia disso. Nós sabemos que no contexto comercial, as exportações, no caso da China, nós temos uma grande influência comercial da China no nosso país, mas em termos de África do Sul ainda vejo como muito tímido. Então seria até importante que o Brasil pudesse avançar, né, nessa possibilidade de, como parceiro comercial, de fazer tratativas mais avançadas, no sentido de fazer com que tanto as empresas brasileiras quanto as empresas africanas possam ter, né, comercialmente relações mais avançadas. Essa é a minha fala. Doutor Anderson? Liliane, de novo, o presidente Lula está caminhando aí agora, já está, na verdade, né, na França. O seu objetivo é encontrar com Emmanuel Macron para tratar de assuntos de desenvolvimento, entre outras circunstâncias, mas aí ele também teve essa oportunidade de entrar em contato com o presidente da África do Sul, como foi bem mencionado pelo meu amigo Marcelo. A África do Sul faz parte do BRICS, é um importante parceiro comercial do Brasil neste bloco que é formado também pela Rússia, pela China e pela Índia, né? É necessário a gente também colocar nessa conta aqui que é uma reaproximação, tendo em vista que nos últimos 4 anos, apesar de nós termos aí uma tentativa, né, de levar adiante as questões relativas a esse bloco, nós ficamos, de certa forma, um pouco afastados. E aí, agora vem o presidente Lula na diplomacia presidencial tentando fechar as pontas de acordos com todos os nossos parceiros. E por que não um deles que faz parte desse bloco muito importante para o nosso desenvolvimento? Mas, nesse instante, é aquele cortejo de início do namoro, né? Voltando a se reaproximar, verificando aí quais são as questões que podem, de repente, levar para um encontro futuro, né? De repente, uma visita do presidente lá na África do Sul ou do presidente sul-africano aqui ao Brasil, tendo em vista que o objetivo da viagem de Lula nessa oportunidade é realmente a França, é realmente conversar com Emmanuel Macron, é realmente falar não só de questões de desenvolvimento e meio ambiente, mas também da guerra da Ucrânia, falar aí da participação dele na conversa com o Papa e também, por que não, né, participar aí do encontro que vai acontecer na frente ali da Torre Eiffel, né, no Champs-Élysées ali, sobre sustentabilidade. O presidente Lula foi convidado pela banda Coldplay para fazer um discurso, fazer a abertura ali desse show, né, que visa falar aí de conscientização de meio ambiente. De se notar que não é só o presidente Lula, né, o único signatário aí dessa situação, o único dignatário nessa situação. Tem também representantes aí da República de Gana, Timor-Leste, dentre outras nações africanas e asiáticas, né? Mas é importante a marcação de presença aí da América Latina com o Brasil cada vez mais se demonstrando como sendo uma potência no que diz respeito à proteção ao meio ambiente. Tomai com as suas impressões para a gente encerrar sobre essas questões que se tratam da agenda presidencial? Olha, como muito bem colocado pelos colegas, é de praxe. Tem vários líderes ali mundiais. Não tinha por que o presidente Lula não falar com o da África e assim por diante. Até porque eles são muito amigos. Na época do governo dele, em 2013, já perdoou aí 900 milhões de dívida que eles deviam pra gente. Então, por que não perdoar? Eu também ia falar com ele. Vai que de repente tem mais um empréstimo aí pra ele fazer, pra gente poder perdoar lá na frente depois, né? Ou mais uma viagem para ele fazer, ele gosta de viajar bastante. Então, né, eu acho que isso é interessante também para
tudo, né? Então são várias formas ali para ele poder investir. Então, de repente, ele quer fazer uma parceria de novo, né? Construir alguma coisa para lá, e aí é a oportunidade deles estarem conversando, né? E verificar uma nova visita, fazer um convite para ele vir ao Brasil. É uma outra forma aí de negócios, digamos assim. Eu vou pedir para vocês continuarem aqui comigo, porque a gente vai fazer uma pausa rapidinho, só para a gente tomar um cafezinho, porque depois do comercial a gente continua com o nosso debate político. E ainda nesta edição tem os destaques do esporte. O Flamengo vai entrar em campo hoje pelo Brasileirão. E agora a gente vai acompanhar imagens ao vivo do trânsito na Avenida Djalma Batista, bem em frente ali ao shopping, né? Plaza Shopping, na verdade, né? No sentido bairro. A gente está vendo ali que o sinal está fechado, está abrindo agora, mas o trânsito está fluindo normalmente. Quem tiver que passar por essas áreas, o trânsito ainda está muito bom. Como eu falei, o intervalo é bem rapidinho, não sai daí que a gente volta já já. Se você gosta de expressar sua criatividade com personalidade, o seu lugar é na Express. Seja para sua casa ou para sua empresa, a Express possui as melhores opções em serviços de comunicação visual e gráfica rápida. São itens como canecas, almofadas, camisas e brindes, tudo do seu jeito. Além de fachadas, letreiros, identidade visual e papelaria. Faça a vida do seu jeito. Faça com a Express. Quem assiste Onda News sabe. Todas as noites você tem um encontro marcado com Jackson Nascimento na tela da Onda Digital. Com um balanço geral dos principais acontecimentos do dia, reportagens especiais, boletins ao vivo e as principais notícias da região norte do Brasil e do mundo. Onda News, de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, aqui na TV Onda Digital. Quem assiste sabe. O projeto de resolução que aprova o relatório final da CPI da Águas de Manaus voltou a ser tema de debates na Câmara Municipal. O presidente da Casa, vereador Caio André, do PSC, destacou a importância do trabalho da CPI e seus resultados para a população de Manaus. E entendo que, a partir da assinatura do TAG, já está referendado, os prazos já estão referendados no próprio TAG, então nós já podemos cobrar da concessionária a execução dos mesmos. E a Câmara Municipal recebeu na terça-feira, 20 de junho, a unidade móvel do Hemoan, conhecida como Vampirão. O objetivo da ação externa é abastecer o banco de sangue do Hemocentro como parte da campanha Junho Vermelho. Lá no Hemoan, a gente recebe muitos doadores que são voluntários, mas nós recebemos também muitas pessoas que vão doar para alguém. Aí, na coleta externa, nós nos preparamos realmente só para esse sangue para abastecer o banco, né? No mundo, tudo acontece a todo momento. E para a informação chegar até você, é preciso investigar. Aqui no portal Onda Digital, o jornalismo é levado a sério, através de uma equipe comprometida com você e com a verdade. Na palma da sua mão e onde estiver. Acesse redeondadigital.com.br e conecte-se com a notícia. Rede Onda Digital. Quem acessa, sabe. Mitos e verdades sobre doação de sangue. Doar engrossa ou afina o sangue? Mito. Doar sangue engorda? Mito. Quem teve dengue nunca mais pode doar? Mito. Causa fraqueza? Mito. Doar sangue dá coceira? Mito. Contamina o doador? Mito. Verdade só tem uma. Doar sangue é um ato de amor. Ame e faça o bem. Doe.
Que tal tirar uma onda de turista? Venha conhecer o MUSA, o Museu da Amazônia, localizado na Reserva Florestal Adolfo Duque do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA. O MUSA é uma das principais atrações turísticas da cidade, conectando você à natureza. São 5 quilômetros de trilha com diversas atrações que ensinam muito sobre a nossa biodiversidade, entre elas os viveiros de orquídeas, serpentário, exposição de aranhas e escorpiões, borboletas, um jardim sensorial, aquários com peixes da região e muito mais. Mas a atração mais famosa é a deslumbrante vista da torre de 42 metros que dá a visão privilegiada da nossa floresta. Venha visitar o MUSA, de quinta a terça, das 8h30 até as 17 horas. Confira os valores e tipos de visitação no site museudaamazônia.org.br. Onda Digital, você na onda do turismo. Quem assiste o Fiscaliza Geral sabe. Aqui o jornalismo não tem mordaça. E a realidade de fato é revelada. Comece o dia com jornalismo investigativo que fiscaliza os problemas das comunidades e a atuação do poder público. Com Alex Braga e Ananda Chama, você ganha voz para cobrar soluções das autoridades. Fiscaliza Geral, de segunda a sexta, das 7 às 9h30, na Rádio e TV Onda Digital. Quem assiste, sabe. Boa tarde na Onda está de volta e eu quero saber se você já acessou o nosso canal do YouTube, Rede Onda Digital. Então, se você ainda não está seguindo a gente, então aproveita para seguir e ativar a notificação de sininho. Olha o QR Code aparecendo aí. E agora a gente segue com o nosso debate político e quem me acompanha hoje são os advogados Maicon Monteiro, Marcelo Sodré e Anderson Fonseca. Só para atualizar você que ligou agora a sua TV, antes dos comerciais, nós estávamos falando que o presidente Lula finalizou a agenda com compromissos políticos na Europa. Ele disse que vai buscar a aproximação do Brasil com a Itália ao longo do próximo ano, quando os dois países assumirão as presidências rotativas do G20 e do G7. Lula também se reuniu com o prefeito de Roma e destacou que sua viagem significou a retomada do protagonismo do país nas discussões globais sobre meio ambiente. E a gente chegou a iniciar falando sobre a agenda de Lula na França. E agora nós vamos mudar um pouco de assunto, porque a gente vai falar de um julgamento, né? O Tribunal Regional Eleitoral começou a julgar nesta quinta-feira a ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A Corte analisa o processo que discute se houve ou não abuso de poder político do ex-presidente em uma reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada em julho de 2022. Nos bastidores, a maioria é pela inelegibilidade, que já é dada como certa, nessa ação que foi apresentada pelo PDT. Depois de algumas horas, o julgamento foi suspenso. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, a análise da ação será retomada na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, com a leitura do voto do relator, doutor Marcelo. Quais são as suas impressões a respeito desse primeiro momento do julgamento de Bolsonaro? Bem, infelizmente o ex-presidente Bolsonaro, ele quando daquela reunião com os embaixadores, ele foi muito incisivo em criticar o sistema eleitoral. Não há nada de errado em criticar, mas sabendo que seus opositores, sobretudo no Poder Judiciário, poderiam criminalizá-lo, usar esse fato no fim de criminalizá-lo posteriormente. E é o que está acontecendo. Esse julgamento é um julgamento onde a comunidade jurídica inteira, eu acho que é unânime em saber que ele será condenado, haverá perda de direitos políticos, se tornará inelegível e, com isso, talvez seja o fim do bolsonarismo, como a gente conhece, infelizmente. Agora, é interessante ressaltar que
A ação movida pelo PDT, eu estudei um pouco a respeito desse tema e eu não vejo fundamentação para poder sustentar a condenação, né? Embora o PDT, como requerente, e o próprio Ministério Público Eleitoral peçam a condenação, a gente entende que essa condenação, se o direito fosse aplicado de maneira imparcial, acredito que não seria de todo... não teria como prosperar, né? Infelizmente, nessa ação, aí um pacotão, né? Um pacotão de coisas, uma série de situações, inclusive, tanto nas sustentações orais, houveram outros elementos, né, que em nada tem a ver com a questão da reunião lá que foi transmitida pela EBC junto aos embaixadores. Infelizmente, Bolsonaro ainda vai pagar e vai pagar com a sua inelegibilidade, né? O que eu estou te falando aqui. Aqueles que são admiradores do espectro da direita, uma grande perda, mas é dessa forma que a banda está tocando no Brasil atualmente. Eliane. A advogada pessoal de Jair Bolsonaro, Karina Cufa, afirmou que não há gravidade para que o ex-presidente seja condenado à elegibilidade. Tarcísio Vieira, que também é advogado dele, ressaltou em sua sustentação no julgamento que não é bolsonarismo que está sendo julgado, né? Não é o Bolsonaro, né, que está sendo julgado, mas apenas a reunião com embaixadores. Qual é a sua avaliação, doutor Maicon? Bom, o que acontece? Nesse tipo de julgamento, ele na verdade é um julgamento político. E assim como diria o príncipe Maquiavel ou a arte da guerra, assim que você tiver a oportunidade, aniquile seu inimigo. E ele é o inimigo declarado de quem hoje está no poder. E a oportunidade que eles têm agora é de caçá-lo. Então acredito que eles vão utilizar isso para caçá-lo. Se tem motivo, se não tem, se é uma questão de liberdade de expressão, se vai contra a Constituição, porque ele pode falar teoricamente o que ele quiser, e esse julgamento ou essa ação deveria ter sido entrada antes das eleições, não interessa mais agora. Interessa que quem está no poder hoje dá as cartas. E como eu costumo dizer, quem dá as cartas, quem tem as regras do jogo, vence a partida. Então, infelizmente, como bem colocado pelo Dr. Sodré, provavelmente é game over para o Bolsonaro. Só que aí você tem uma outra contrapartida nisso. Se eles fizerem isso, eu, ao meu ver, acho um tiro no pé. Totalmente. Por quê? Ele vai transformar o Bolsonaro em um mártir. E vai falar, olha, eu fui perseguido. E aí o jogo parece que se inverteu, né? Porque há um tempo atrás, quem sofria ou quem dizia estar sofrendo essa perseguição era o atual presidente Lula. Então hoje modificou-se isso. Então pode ser que ele crie novamente esse monstro e fale, ó, fui perseguido. E quem ele indicar possa vir muito fortalecido para uma campanha à presidência. Então eles têm que tomar realmente muito cuidado para analisar isso, para ver se realmente caçá-lo será a melhor estratégia política, porque esse julgamento, eu repito, é político. Talvez por isso o ministro Alexandre de Moraes tenha suspendido a sessão quando percebeu que o Ministério Público foi favorável à cassação dele. Doutor Anderson, nas alegações finais do seu relatório, o ministro Benedito Gonçalves afirmou que Bolsonaro questionou mais de 20 vezes a integridade do sistema eleitoral brasileiro, que isso está comprovado nos documentos anexados no inquérito. Isso compromete o ex-presidente e embaça a decisão da Corte? Eliane, como bem foi mencionado pelos meus amigos aqui de bancada, a gente está numa situação bastante mista aqui, né? É um julgamento jurídico, mas que tem um forte cunho político. E essa manhã eu procurei acompanhar a leitura do relatório do ministro no seu pauta condutor, no respeito aí à questão de cassação e inelegibilidade do Jair Messias Bolsonaro. Acompanhei uma parte também das sustentações orais. E assim, na situação que nós encontramos neste momento, a Corte está meio que posicionando contrária à sua jurisprudência anterior, né? Nós tivemos situações bastante semelhantes com o Temer e também com Dilma, nas quais
a corte se colocou aí contrária à questão de inelegibilidade. Você veja, inclusive, que a própria presidente Dilma, que sofreu o impeachment, que constitucionalmente tem como consequência automática a questão de inelegibilidade, o próprio Congresso votou que ela é impeachada, mas não perdia os direitos políticos, né? Tendo em vista, inclusive, que esta é uma das, vamos dizer assim, piores sanções que você pode aplicar a um cidadão, que é o direito de se manifestar politicamente. Agora, temos um contexto novo governo, nova formação, novo pensamento, muitas coisas aí para ser colocadas nessa balança. E aí, não somente o Jair Messias Bolsonaro está sendo julgado, mas a própria justiça eleitoral, né, vai se deixar levar por esses arroubos, né, por esses pedidos, por essas questões aí políticas e politiqueiras, ou vai se pautar pela questão de justiça e de direito mesmo, né, no que diz respeito a essa circunstância, avaliar a questão dos fatos, avaliar a questão de direito. Concordo com o que disse meu amigo Michael, fica numa situação também bastante complicada, porque uma vez saindo aí uma cassação, tornando inelegível o Jair Messias Bolsonaro, eventualmente nós temos aí toda uma gasolina a ser colocada nos seus seguidores para que venha um novo nome, e aí fica aquela situação. A mão que Bolsonaro está usando agora para tentar se salvar, se não conseguir, pode ser colocada no ombro de uma pessoa que vai inflamar cada vez mais essa questão e aí transformar isso tudo num grandíssimo falante político bem antecipado. Vamos aguardar e cumprir aí a etapa. O presidente Alexandre de Moraes já estava prevendo 3 sessões para terminar essa história. Começou agora com a leitura aí do voto condutor de manifestação das partes. Vamos ver na próxima terça-feira e até o final do mês como é que vai se enrolar essa grande novela. E o Senado aprovou ontem, por 58 votos a 18, a indicação do advogado Cristiano Zanin para integrar o Supremo Tribunal Federal. Zanin foi designado para a vaga pelo presidente Lula. Ele atuou na defesa de Lula durante os processos da Operação Lava Jato e também durante a campanha eleitoral de Lula até o Planalto, em 2022. Ele poderá atuar por 28 anos lá no STF, até atingir 75 anos. Zanin afirmou aos parlamentares durante a sabatina a que foi submetido que não vai se comportar como um subordinado de Lula na corte. Um dos momentos que mais chamaram a atenção foi quando o senador Sérgio Moro fez mais de 10 questionamentos a Zanin. Vamos assistir? Como foi colocado aqui pelo senador Alessandro, existe uma preocupação em relação a Vossa Excelência pela proximidade com o presidente da República. Pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal é um órgão que tem que ser independente, é uma instituição que tem que ser independente do Poder Executivo. Nessa linha, a minha primeira indagação a Vossa Excelência seria pedir que Vossa Excelência fizesse fosse um pouco mais detalhado em relação às relações com o presidente Lula. Nós sabemos o seu trabalho como advogado particular, mas, para além disso, gostaria de ouvi-lo sobre seu eventual relacionamento pessoal, tanto de Vossa Excelência como de seus parentes com o presidente Lula e seus parentes. Eu li, por exemplo, vi na internet, não sei se é procedente ou não essa afirmação, que Vossa Excelência teria sido padrinho de casamento do recente casamento do presidente. Não sei se é verdade ou não, e se não for, eu peço até minhas escusas, mas é importante para nós aqui do Senado termos presente essa relação, se ela vai além da atuação como advogado particular. Obrigado, senador veneziano. Então, eu vou começar respondendo as perguntas que foram formuladas pelo senador Sérgio Moro. A minha relação com o presidente Lula é uma relação que se estabeleceu ao longo do tempo. Na condição de advogado, eu tive uma convivência bastante frequente com o presidente Lula. Não fui padrinho do casamento do presidente Lula e prezo muito esta relação, assim como a relação que tenho com outras pessoas, inclusive deste Senado da República. Talvez um dado eu posso trazer a Vossas Excelências. Neste ano, nós estamos no mês de junho,
A única vez que eu estive presencialmente com o presidente Lula foi o dia que eu fui convidado a ir ao Palácio do Planalto para receber o convite para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. E nessa reunião, além do presidente Lula, estavam o ministro da Casa Civil, o ministro da AGU, o ministro da Justiça e, por algum período, o senador Jacques Wagner. Depois da gente ouvir aí, né, uma parte do que foi, né, essa questão da sabatina do Zanin, eu vou perguntar de vocês qual é a avaliação que vocês fazem a respeito dessa indicação de Zanin para ocupar a vaga que foi deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Anderson, na sequência... Desculpa. Primeiramente, doutor Anderson, na sequência, doutor Marcelo e, por último, doutor Maicon. Liliane, só uma questão que é digna de nota, né? Em todas as situações que a gente está discutindo aqui dessa semana, principalmente de relevo, o presidente Lula não se encontra no Brasil, né? Toda uma questão aí de apontar aí o próximo ministro da Corte, questão de arcabouço fiscal, questões aí das mais variadas, e o presidente Lula está lá na Europa. Mas, enfim, respondendo a sua questão. Não é de hoje, no histórico do STF e também das indicações do Executivo, geralmente são os aquelas pessoas que são próximas do presidente da República e que acabam sendo indicados. E aí a gente faz aqui um misto de memória, né? O ministro Jobim foi apontado por Fernando Henrique, era do seu partido, era próximo de si politicamente. Vai verificar o próprio Michel Temer apresentando o Alexandre de Moraes, que era seu ministro da Justiça, foi secretário de Segurança no seu governo em São Paulo. Então, uma pessoa próxima. A própria situação de Dias Toffoli, que foi apresentado pelo presidente Lula, era advogado do Partido dos Trabalhadores. O próprio Lewandowski foi advogado do Partido dos Trabalhadores quando foi apresentado para o Supremo. E todos eles tiveram que responder exatamente as mesmas questões. Se vai interferir ou não a questão de amizade com o presidente, com o partido e etc. Né? Bom, a gente sempre tem visto aí, né, nesse histórico, que no início pode até ser que não seja, mas o histórico, infelizmente, tem traído, vamos dizer, aqueles que são indicados para essa posição. Eles têm uma tendência, assim, aqui e ali, procurar, quem sabe, se inclinar até como sendo um agradecimento por aquele que os indicou, né? A gente espera que realmente o Zanin, agora ministro, né, já sabatinado, com resistência, né, que teve 18 votos contra, que ele possa ser aí a pessoa que vá agora vestir a toga e ser imparcial, levar a efeito aí da nossa Constituição e as leis, declarar impedido, nas circunstâncias em que aparecer Lava Jato, aparecer o presidente Lula, aparecer aqueles que ele uma vez defendeu enquanto estava ocupando aí a nobre função de advogado. Agora, isso a história ainda vai nos dizer, né? Nesse momento, a gente tem aí uma sabatina que em grande parte procurou esclarecer essas questões mais de amizade e menos do que pensa o Cristiano Zanin enquanto jurista, né? Então, poucas foram as perguntas de respeito ao qual é o seu posicionamento sobre liberdade de expressão, igualdade de gênero, o aborto, dentre outras circunstâncias. Partiu muito dele mencionar isso, dizendo que é favorável à liberdade de expressão, que não quer nenhuma espécie de constituição, deixou aí para o Congresso muitas coisas, dizendo que o STF não é lugar para legislar, questões assim mais abstratas, né? Nós, de certa forma, perdemos uma oportunidade, os nossos senadores, de saber mais a fundo do que pensa o futuro ministro. Agora, já é, de certa forma, favas contadas, né? Ele já foi sabatinado, já passou, desejamos sorte, que Deus o abençoe nessa nova função e que possamos colher os frutos dessa indicação como sendo um ministro imparcial, esquecendo aí essas questões que foram mencionadas de afinidade mais próxima com aquele que indicou. Doutor Marcelo, as suas impressões? Bem, o Cristiano Zanin, ele é um advogado muito respeitado no meio da comunidade jurídica, sobretudo na... Perdão. Então, eu estava falando que o Dr. Cristiano Zanin é um advogado muito respeitado, sobretudo nas suas atuações na área do direito empresarial, mais precisamente nas questões que envolvem recuperação judicial. Ele, por ocasião da Lava Jato,
ele se destacou na defesa intransigente do presidente Lula e foi aquele que esteve até o fim, né, para garantir que o presidente Lula tivesse os seus direitos políticos resguardados. A sua indicação era praticamente algo muito previsível e a aprovação mais ainda. Afinal de contas, no Senado Federal, o governo ele tem ampla maioria. Então, o placar de 58-18, ele demonstra claramente que no Senado Federal o governo ele dá as cartas. Agora, com alguma preocupação eu vejo essa questão, porque o STF tem sido muito criticado ultimamente por conta de emanar decisões que são fora do contexto constitucional. E é o tribunal que deve, fundamentalmente, ser o guardião da Constituição. É ele que interpreta como as leis devem ser e faz a questão da simetria das normas da Constituição. Então, a indicação do Cristiano nesse sentido, até pela relação muito próxima do presidente Lula, inja o pensamento de que o STF será um puxadinho, né, do Palácio do Planalto. E é exatamente isso que não queremos, até porque sabemos que os poderes são... Então, eu desejo muita sorte ao advogado, agora ministro Cristiano Zanin. Só para finalizar a minha fala, lembro, né, como os tempos são outros, o presidente Bolsonaro tentou nomear o seu superintendente da Polícia Federal, aliás, o diretor-geral da Polícia Federal, e barrado justamente por alegações dessa questão da pessoalidade, né, que não poderia, que teria ação impessoal, e agora até o próprio presidente Lula criticou, né, dizendo que jamais faria isso, e hoje nós vemos, né, ao contrário do que ele mesmo disse, o pessoal que tem uma relação muito próxima sendo nomeado, aprovado a ação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o cadeia, né, é o Tribunal Supremo do país, nossa Suprema Corte. É isso, Liliane. Tomai, com as suas considerações para a gente encerrar sobre esse assunto da indicação do Zanin. Bom, então, como os colegas bem colocaram, o doutor Anderson colocou, agora já foi, né? Então já aconteceu. Mas independente disso, nessa questão de indicação, de pode ou não pode, é uma prerrogativa do presidente. Então ele pode indicar quem ele quiser, é constitucional. Então esse lá tem um laço de amizade e tal. É óbvio que ele, como advogado, acaba tendo um laço de amizade com o presidente, mas como ele falou, ele passou essa sabatina, que foi mais para saber sobre a vida pessoal dele, não o conhecimento jurídico, o notável conhecimento jurídico. O que acontece? Sabe o que está fazendo, é um muito bom advogado, por isso hoje ocupa o cargo que ocupa, e eu acredito que ele vai ser sim um bom ministro. Vamos ver como vai ser o comportamento nele. Agora em diante tem questões que ele não pode julgar, ele vai ser impedido, principalmente referente ao presidente Lula, então eu acho que isso não vai acabar influenciando, mas ele pode sim indicar quem ele quiser, e esse foi o caso, ele usou da sua prerrogativa como presidente. É isso. A gente encerra agora esse segundo bloco, mas eu vou pedir para vocês continuarem aqui comigo, porque a gente vai fazer um intervalo comercial e a gente volta depois para o nosso último bloco de debate político. E ainda nesta edição tem os destaques do esporte, com os desdobramentos da entrevista e também, né, gente, a gente vai falar dos desdobramentos da entrevista que o jogador Daniel Alves concedeu. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já já. Fim de semana, praia, riozinho, caminhada, um pôr do sol, aquela vista deslumbrante.
Você já deve saber de quem estamos falando, né? Então vem, o Na Onda do Turismo é na Praia da Ponta Negra, um dos maiores cartões postais de Manaus. Localizada no bairro Ponta Negra, a praia conta com uma orla de 2 quilômetros de extensão, cheia de atrações. Tem espaços esportivos como quadras, pista de skate, faixa para corrida e a praia para nadar. Tem restaurantes, bares e um grande anfiteatro onde acontecem eventos, shows, espetáculos teatrais, entre outras coisas. A Praia da Ponta Negra também é palco de grandes eventos como a Festa de Ano Novo e o Natal, que leva milhares de famílias a viverem o espírito natalino. Então, já chama quem você gosta e vem aproveitar tudo que a Ponta Negra tem. Embarque na Onda do Turismo. Olá, tudo bem? Eu me chamo Eudógio Gonçalves e estou aqui para fazer um convite a todos vocês. De segunda a sexta-feira nós temos um encontro marcado, sempre às 4h30 da tarde, aqui na tela do site imediato. Programa Nacional 190, transmissão também pela TV aberta, canal 8.2, Onda Digital. Eu conto com a sua audiência. Uma conversa informal com um bate-papo bem agradável com figuras públicas e personalidades de Manaus e do Amazonas. Assim, acontece o De Boboia Podcast, todos os sábados, das 11 horas às 12 horas, na Rede Onda Digital, na TV aberta no canal 8.2 e na Rádio FM 92,3 MHz. Um podcast para você e sua família curtirem e fazer junto com a gente, aqui na Rede Onda Digital. Programa Generoso na TV, com ele, Marcelo Generoso. Agora na Onda Digital, canal 8.2. Denúncia, informação, sorteios, músicas e muito mais é com ele, Marcelo Generoso. Todos os sábados às 10 horas da manhã, no canal 8.2. Sintoniza aí. Plástico, papel, vidro móvel, papelão, não é pra jogar no chão. Que saco! Suja a rua, igarapé, traz doença, seu mané. Jogue onde tem que ser, no saco. Imundície poluente, volta tudo na enchente. Vamos ser mais conscientes, que saco! Em 2021, foram retiradas mais de 12 mil toneladas de lixo dos igarapés de Manaus. Jogue lixo no lugar certo. Representantes de cooperativas agropecuárias debatem na Assembleia soluções para os entraves do setor primário. De acordo com a Organização das Cooperativas do Amazonas, fazem parte do sistema OCB-AM 100 cooperativas, que abrange 15 mil cooperados. Deste total, 40 são do setor primário. Segundo o presidente da OCB-AM, o cooperativismo teve avanços no estado, mas ainda enfrenta algumas dificuldades. Nós tínhamos menos de 1% do orçamento, e com o governo do governador Wilson Lima, governo atual, nós pulamos para 3%. Isso foi um salto sideral. E, evidentemente, que não é só isso. Nós precisamos de assistência técnica, nós precisamos de crédito e nós precisamos de apoio nas operacionalizações. Nós sabemos plantar, mas nós temos dificuldade com os projetos. Para debater e encontrar soluções a estes entraves, a Frente Parlamentar de Cooperativismo da Assembleia Legislativa promoveu uma reunião entre os representantes das cooperativas e de instituições da estrutura do governo do estado. Trouxemos o governo aqui, as pessoas do governo, aonde é que está entravando algum tipo de operação via cooperativa. Hoje estamos aqui com o secretário Petrúcio, estamos com pessoas da ADS, estamos com o Merched, que é o presidente da OCB, e aí essa casa houve, intermedia, a segunda reunião, os envolvidos vêm aqui a essa casa e dizem que está, como é que vai ser feito via governo. Acho isso importante, nós precisamos incentivar o setor primário. Uma das principais dificuldades relatadas é sobre a venda de produtos para o governo do estado, por meio do programa de regionalização da merenda escolar.
Uma das regras determina que parte dos alimentos sejam adquiridos com pequenos produtores ou organizações, como cooperativas e associações. Pequenos agricultores que estão organizados sim e que querem participar de maneira democrática, colocando à disposição dos nossos potenciais compradores, prefeituras, governo do estado, instituições públicas e privadas também, supermercados, mostrar o que nós temos para oferecer e garantir com total transparência que a lei seja cumprida, ou seja, que 30% de tudo aquilo que é consumido na merenda escolar saia do campo do pequeno agricultor. Pela Secretaria de Estado de Produção Rural, o titular da pasta falou sobre o acesso ao crédito rural para os pequenos produtores. Nós temos vários presidentes aqui buscando saber, conhecer melhor as políticas públicas, o Plano Safra e principalmente, como você falou, a questão do crédito rural. Ele é fundamental para a gente promover os investimentos e as inovações e tecnologias no agro. Então, a portaria que foi revogada a 88 e ratificada a 98 do IPAAN, isso vai garantir uma agilidade nos processos de acesso ao crédito daqueles agricultores familiares que causam baixíssimo impacto ambiental e que precisam muito do recurso de custeio e de investimento para promover a transformação das suas vidas. Uma conversa informal com um bate-papo bem agradável com figuras públicas e personalidades de Manaus e do Amazonas. Assim, acontece o De Boboia Podcast, todos os sábados, das 11 horas às 12 horas, na Rede Onda Digital, na TV aberta no canal 8.2 e na Rádio FM 92,3 MHz. Um podcast para você e sua família curtirem e fazer junto com a gente, aqui na Rede Onda Digital. Estamos de volta agora na capital amazonense, 3 horas e 21 minutos. E a gente vai começar agora o nosso último bloco de debate político. E os assuntos agora são da política local. O governo federal publicou hoje um decreto que altera a atuação do Ministério da Defesa contra o garimpo ilegal e o enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional em território Yanomami. Anteriormente, a pasta que reúne Exército, Marinha e Aeronáutica era responsável apenas por fornecer dados de inteligência e transporte aéreo e logístico. Com a mudança, o Ministério da Defesa passa a atuar na execução de ações preventivas e repressivas contra crimes transfronteiriços e ambientais, na região de fronteira terrestre e também nos rios e lagos da região. Os militares atuarão nas ações de patrulhamento, revista de pessoas, veículos terrestres, embarcações e aeronaves e de prisões em flagrante. Qual é a avaliação de vocês em relação a essas mudanças de atribuições? Eu começo pelo Dr. Maicon, na sequência Dr. Marcelo e por último Dr. Anderson. Bom, acho maravilhoso essas mudanças. Gostaria que tivessem mais ainda referente a isso, principalmente aqui que a gente tem regiões fronteiriças, tem o Rio, tem a parte aeronáutica, então seria interessante envolver todos esses setores e fazer uma base gigante aqui no meio do Amazonas, para a gente poder pegar justamente esse pessoal do garimpo ilegal. Aí fica mais difícil para ele, porque qual é o problema? A logística é difícil de chegar nesses locais. E se a gente tivesse uma base, até para a gente conseguir recuperar os bens que às vezes são destruídos, simplesmente porque é caro retirar eles de lá para fazer um leilão, alguma coisa, poderíamos utilizar ele também para fazer o combate, para poder utilizar esses equipamentos que foram apreendidos de volta. Então seria muito interessante isso. Essa nova forma, ela tem muito a agregar ao Estado e a essa, vamos dizer assim, região que é tão ambiental. Doutor Marcelo. Então, a Amazônia, ela não é de hoje que ela é tão cobiçada. E na nossa região existem diversas riquezas. E assim como tem as riquezas, temos os problemas. O garimpo ilegal é um deles.
é importante que não só a Polícia Federal, mas também as Forças Armadas, que detêm toda a qualificação para poder fazer operações e prender esses criminosos que tanto teimam em sangrar a nossa Amazônia, que é considerada, né, o pulmão do mundo. Importante, lá na região de São Gabriel da Cachoeira, né, que chamam de a cabeça do cachorro, grande parte da tropa de militares é formada por indígenas que conhecem e muito a região. Então, o governo brasileiro acerta na edição desse decreto, né, determinando novas atribuições às Forças Armadas. Nós sabemos que existem, dentro dessa região que é continental, inúmeras pessoas, criminosos infiltrados, e tanto o garimpo ilegal, né, a questão do ouro, como também o tráfico de espécies. Enfim, são muitos os problemas, são muitos os crimes, e eu acredito que acerta, mas eu avanço na discussão que isso não teria que ser apenas por meio de decreto, e sim uma reformulação na legislação para que as Forças Armadas, que de certa forma já fazem esse trabalho, mas intensifiquem as ações. A Amazônia é muito grande, né, é um continente imenso, e somente a Polícia Federal não daria conta de proteger essa região tão grande, né? E a nossa fronteira, nós temos também vários atores, né, como Farc, enfim, uma série de situações complexas, e que, sem dúvida nenhuma, a presença das Forças Armadas, sobretudo do Exército, vai fazer com que atenuem esses problemas, principalmente esse problema do garimpo, que deixa tantas sequelas na nossa floresta. Liliane. Liliane, essa questão de mudança de atribuições no que diz respeito aos ministérios, né, ele acaba levando em consideração as conveniências de quem está no poder. Nesse instante está mudando aquilo que foi a ordem do dia nos últimos 4 anos. O Gabinete de Segurança Institucional teve um protagonismo um pouco maior, lidando com essas questões também de inteligência, também de informações e operacionais, né? E passando agora para a ABIN, para a Agência Brasileira de Inteligência de Informações. Agora, no papel, né, ministerialmente falando, a ABIN ela é um órgão de informação, de pegar essas inteligências, vamos dizer assim, e resumir essas questões e passar para melhor informar o Executivo para a tomada de decisões. Ele não é, em tese, um órgão operacional. E as questões que estão sendo repassadas para a ABIN dizem respeito exatamente a isso, a questões operacionais. A gente tem que ver também como é que isso daí vai acontecer no futuro, né? Se, junto com a questão de análise, né, de informações, análise de inteligência, também vai se passar a coordenação de operações como essas do garimpo que nós estamos mencionando, estamos verificando nas imagens nesse instante. Fato é que agora também já foi feita essa modificação, esperemos que seja feito um bom trabalho, dado continuidade àquilo que já estava sendo realizado, porque também tem essa questão, né? Nessas transições, às vezes há um delay, e há uma perda, né, vamos dizer assim, na continuidade daquilo que vinha sendo executado, até que o novo órgão possa se ambientar melhor e receber aquelas atribuições que outrora estavam em outro gabinete, em outro ministério, em outro lugar. Então, talvez aí a gente tenha, quem sabe, que aguardar ainda um tempo para poder encaixar bem essa modificação, mas eu tenho certeza que não vai demorar muito. A ABIN já vai estar aí à frente dessas questões, dentre outras que estão sendo passadas pelo novo Executivo. E agora o nosso último destaque: o prefeito de Manaus, Davi Almeida, se reuniu com o titular da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Jesus Alves, para alinhar as tratativas sobre as propostas encaminhadas ao governo federal que buscam atender a moradia popular e promover a retirada de famílias de áreas de risco. O prefeito pediu celeridade nas medidas realizadas ao secretário. Manaus tem áreas públicas da prefeitura que podem comportar programas para a construção de unidades habitacionais em várias zonas aqui da capital. Vamos assistir o que disse o prefeito Davi Almeida sobre isso? Zona Norte de Manaus,
Comunidade Acará, bairro Lago Azul. Vamos entrar aqui para asfaltar as ruas dessa comunidade. Eu, aproveitando aqui, eu vou visitar aqui o Novo Milênio, que nós vamos recuperar também as ruas do Novo Milênio. São essas comunidades que ainda não estão consolidadas com asfalto e infraestrutura, que a gente vai focar no nosso plano de verão, tentar asfaltar o máximo de ruas possível para melhorar a qualidade de vida do povo aqui da cidade de Manaus. Zona Norte, um abraço, valeu! Na verdade não era essa fala aí do prefeito, mas enfim, estou falando de moradias populares, ele está falando de asfalto. Mas enfim, quais são as impressões de vocês? Eu começo pelo Dr. Anderson, na sequência Dr. Maicon e por último o Dr. Marcelo. Liliane, moradias, asfalto, é tudo isso que a população está precisando, Liliane. E aí eu já fico empolgado, nosso prefeito aí andando, né, mostrando aí a que veio nessas ruas de barro, esperando esse sol que já está chegando aí nesse nosso verão. Acho que vai faltar asfalto para tudo que é rua que ele está prometendo asfaltar, se Deus quiser. Mas enfim, uma iniciativa aí positiva, pelo menos está caminhando na Zona Norte, verificando quais são aí as necessidades e também naquilo que você mencionou, no que diz respeito à questão habitacional. Existem realmente várias áreas da nossa cidade que estão subutilizadas e nós temos, de outro lado, pessoas que até o momento ainda não foram alocadas e foram vítimas aí das últimas grandes chuvas que nós tivemos na nossa capital. Então, nada mais justo que isso daí seja feito o mais breve possível para se poder, então, finalizar, vamos dizer assim, com o suplício dessas famílias. E vamos lembrar também que isso daí vem correndo aí par e passo, né, ao lado daquilo que está sendo feito pelo governo do Estado. Nós já noticiamos aqui em outras oportunidades, o governo do Estado tem feito a realocação, né, de famílias em algumas áreas também reservadas para essa situação e recentemente o governador esteve lá em Brasília querendo aí afinar a sua conversa com o governo federal para conseguir outras áreas, verificar verbas, enfim, para poder ampliar este projeto. Quem ganha é a população de ambos os lados, afinal de contas, quem perdeu tudo o que tinha não interessa se vai vir da prefeitura ou do governo do estado, ela quer ter a sua situação resolvida e nós esperamos que caminhe nesse sentido. Lembrando sempre que tanto a Assembleia quanto a Câmara tem que fiscalizar não somente os anúncios que estão sendo feitos, mas principalmente as licitações e a execução dessas obras, né? Que venham logo, que venham com pressa, que as famílias que estão aí tão necessitadas possam realmente ser realocadas e poder dar continuidade às suas vidas. Doutor Maicon. Sempre muito pontual, doutor Anderson. O que acontece? Complementando, estamos praticamente já nas próximas eleições. Então, tudo isso visa as eleições. É claro que a parte habitacional é sempre muito bem-vinda pela população que precisa. Só que talvez ele esteja esquecendo que deva-se fazer o estudo de impacto ambiental para verificar onde é que ele vai colocar essas habitações. Já imaginou se ele resolve colocar tudo isso no centro e de repente 200 mil, 150, 300 mil novas famílias no centro da cidade? Porque elas normalmente se locomoveram ou estão em áreas mais afastadas. E se a gente traz isso para dentro do centro, há um impacto enorme ambiental. Então é preciso fazer estudo onde eu posso colocar que vai ser melhor para todos, não podemos esquecer disso. E é claro que ele foi atrás de recursos e tudo mais, para poder já fazer um alinhamento e desenhar a política que ele vai concorrer na próxima eleição. E, obviamente, isso é muito bom para a população, porque começa a sair verbas, soltar o asfalto, asfaltar bastante ruas que precisam, e sim, é interessante essa parte da habitação. Mas, é claro, sempre visando a parte eleitoral. Doutor Marcelo. Então, o prefeito Davi Almeida, ela está visitando uma região uma ocupação, e é para ali que a cidade está crescendo. Essa região do Lago Azul avança, as moradias avançam, floresta dentro, e a cidade está crescendo para ali, e ele, sensível que é a essa importante causa, está ao anúncio de asfaltar e levar dignidade para os moradores que ali habitam.
Lembrando, Liliane e aos colegas, que, de acordo com o IBGE, o déficit habitacional na cidade de Manaus versa em torno de 105 mil moradias. E sabemos que, segundo o anúncio que foi feito pelo próprio prefeito, a iniciativa de 50 conjuntos habitacionais. Isso, de certa forma, não iria suprir a necessidade, que é grande. Eu lembro que, ainda menino, nos anos 80, o então governador José Lindoso, ele fez um projeto que revolucionou a cidade de Manaus, que foi o bairro da Cidade Nova, onde foram construídas mais de 100 mil moradias. E, à época, as pessoas imaginavam que ali era muito longe, era uma área distante, e hoje a Cidade Nova está perfeitamente integrada à cidade de Manaus. Quem sabe se o prefeito, com audácia e também conseguindo mexer, utilizar toda a sua habilidade política, possa fazer um projeto que se evidencie numa nova Cidade Nova. A área nós temos ali a região da Zona Norte, que avança rumo tanto a BR-174 quanto a M010, tem bastante área e poderia ser feito aí essa correção, que é um reparo histórico, né, de zerar o déficit habitacional na cidade de Manaus. Então, vamos ver como que a prefeitura e o gestor da prefeitura, o prefeito Davi, vai se comportar a esse respeito. Liliane. Felizmente nós chegamos ao final do nosso debate. Eu vou começar a agradecer aos nossos convidados pela participação hoje. E eu já começo agradecendo aqui o Dr. Maicon Monteiro, que está aqui no estúdio comigo. Muito obrigado, Dr. Maicon, pela sua disponibilidade, pelas suas contribuições hoje no debate. Liliane, eu que agradeço novamente, muito obrigado. É sempre muito bom estar aqui com os colegas e com você. E obrigado a todos, espero voltar mais vezes novamente, a gente encaixar a agenda, que às vezes é difícil. E obrigado aí pela audiência nessa onda de conhecimento, na tarde da onda. E eu também quero agradecer aqui o Dr. Marcelo Sodré, como eu falei no início, que estreou hoje conosco. Muito obrigada, Dr. Marcelo, pela sua participação, sua disponibilidade. Já deixo o convite aqui no ar para você estar aqui comigo no estúdio. Muito obrigado, Liliane. Me faltam palavras para descrever a admiração que eu tenho por você. Minha primeira graduação é na área do jornalismo e eu tenho muito respeito e, acima de tudo, muita admiração pelo seu trabalho. Você é um dos expoentes da profissão aqui no nosso estado. Do mesmo modo, agradeço a possibilidade de participar e dividir aqui junto com o Dr. Anderson, que é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas também admiro bastante, e o Dr. Michael, que é uma pessoa que é meu amigo pessoal, uma pessoa que eu tenho muito respeito e muita admiração. Sempre que for solicitado, virei sim, certamente. Para mim é um motivo de muito orgulho e muita honra. Obrigado. Obrigada também, doutor Marcelo. E vou agradecer ao doutor Anderson Fonseca, nosso parceiro aqui do A Tarde na Onda. Muito obrigada, doutor Anderson, pela sua participação hoje no debate. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui, estar na presença de nossos queridos amigos, doutor Marcelo, que estou aqui agora pela primeira vez nesse debate, doutor Maicon, que já é um velho conhecido, membro da ALACA, né, membro de tantas outras atividades que nós temos juntas também. E você que vem sempre nos acompanhando aqui, deixa eu aproveitar, deixa eu mandar um beijo aqui para Thaís Camila, mandou uma mensagem aqui para mim, olha, estou assistindo A Tarde na Onda, estou vendo aqui o debate. Grande abraço e um beijo para você, minha amiga. Muito obrigado e deixa eu convidar todo mundo para daqui a pouco, 16 horas, na FM 92.3, A Tarde na Onda no rádio. Vamos estar com o nosso bloco Questão de Ordem. Hoje, entrevistando o Dr. Vanilton Santos. Vamos falar de meio ambiente, vamos falar de desenvolvimento. Clica lá daqui a pouco, vai lá no dial 92.3 FM, A Tarde na Onda. Primeiro aqui com a Liliane Araújo, depois lá com Sky Rodrigues na rádio. Tudo de bom e até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, doutor Anderson. Sucesso lá no seu quadro Questão de Ordem. E que vai receber o doutor Vanilton, que foi meu professor, mestre Vanilton. Vai ser, com certeza, sensacional esse quadro. Obrigada e boa tarde a todos.
No próximo bloco a gente vai falar de esporte aqui no A Tarde na Onda. Ó, o intervalo é bem rapidinho, não sai daí que a gente volta já já.